É isso aí, gente. Vamos começar. Tem uma música, não sei se vocês estão sem fone, tem uma música aí rolando. Ah, é? Só me ajuda com a música aí. Aí, tá vendo? Ó, que legal. Bom, né? Agora começou, tá vendo? Sem a música não começa. Amém. Vamos então dar início a mais um podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de Pai para Filho. Hoje temos convidados uma vez mais ilustres aqui na minha frente. E eu quero agradecer toda a equipe que me abandonou sozinho aqui na mesa. Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto, galera. É que eles acharam que a gente era tão de casa que você isso. Já tá bem acompanhado. Exatamente. Mas obrigado à equipe que sempre está com a gente. Tá comigo na mesa duas pessoas. Um deles é o nosso queridíssimo Rafael Pijama. Muito Seja prazer. bem-vindo, mano. Uma E alegria. outro convidado é o nosso Lucas Abrão. É assim que se fala. Obrigado. Lucas Abraão. Abraão. Já Deus depois, não mudou seu nome ainda, não. já é pós. Já é a promessa. mudado. Já é mudado. É reformado aí. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Que Deus fale através de vocês para todos esses que nos escutam. O Lucas veio com um livro aqui para nós, um livro bem legal, e fala exatamente o que nós estamos falando esses dias, que é esses conflitos geracionais que estão tão acentuados a nível de Brasil. O nome do livro é Como Lidar com os Erros dos Nossos Pais. Assusta, né? Não, tá título. louco. Como lidar com os erros dos nossos pais? A primeira pergunta é, os nossos pais erram? Assim, né? Fantástico. Essa é a primeira pergunta que... Uma das grandes frustrações da maturidade. Sem dúvida. Bacana. É por aí mesmo que vai. Legal, cara. Vamos só apresentar, às vezes o pessoal não conhece. Rafael Pijama, pastor da Sal 90, tem 2 filhos, caminhando por terceiro, Graças casado a Deus. com uma mulher linda. Não vou nem falar por que pijama. Né? Não, Só vai... vamos perder tempo com isso. É, Não. Deixa o suspense nos comentários aí. Né? E já teve ministrando aqui na nossa casa algumas vezes. Foi muito abençoador esse tempo. Amém. E a gente insistiu por vezes. E graças a Deus, Deus deu essa oportunidade da gente sentar à mesa, né? E também o Lucas, que é do Amapá. Exatamente. Existe Amapá. Eu sou uma prova viva. Glória a Deus. Na verdade, eu vim aqui no podcast de Pai para Filho para deixar claro, né, que o Amapá existe, tem gente lá, né? Que Macapá é uma cidade importante. Bonita, Macapá. né? Banhada pelo Rio Amazonas. Eita, Olha, É a cidade da Pororoca. a terra do açaí. Vocês já ouviram falar da Lógico, Pororoca, quem lógico. está assistindo aí também. Lógico. Então a gente tem a Pororoca, o açaí e o Rio Amazonas. Vocês têm pamonha lá? Não. Não, pamonha Meu não. Deus. Não, respeita. Pamonha daqui. Mas a gente tem açaí de verdade, que é aquele açaí Isso. puro, que não tem granola, não tem leite ninho. Não é vitamina, tem- Você não. vai falar que é dos goianos aqui, não é açaí. Não tem leite condensado, é Meu açaí Deus. puro mesmo. Com assim. farofa. Não, é batido na hora o açaí e você come junto com a comida, né? Que louco, O cara. açaí vai uma colher Não de é açaí, doce, igual pra nós. vai uma colher de açaí, vai um Galera tá falando, peixe. esse é o açaí de camarão, verdade. né? A galera tá ali, ó. Amapá. Ó, lá, eu assim, insisto muito, espero que em breve o Pijama vá lá. Você está convidado já, cara. Vocês vão Bora. conhecer assim, a única cidade do Brasil cortada pela linha do Equador, né? Então, você pode ficar lá no hemisfério sul e norte ao mesmo tempo. Você tem lá o monumento Marco Zero do Equador, e aí tem uma foto muito característica que é você abrir os braços, abrir as pernas, um lado no hemisfério sul, outro lado no hemisfério norte. Dá para fazer um podcast lá algum Que dia, legal, né? cara. Já De pensou? pai para filho, Na do metade meio do do mundo para o mundo todo, Meu né? Deus, aí é Esse é forte. legal. Hein? Que legal, cara. E uma das... o açaí é a única comida típica ou tem mais? Não, Aquela, como é que chama? Aquela de camarão com a gosma de mandioca? É o do Pará, tacacá. que O não tacacá. tem nada a ver lá. Tem, não. Também a gente... Eu até como amapaense reconheço que isso é bem mais paraense, mas na verdade é indígena, então tanto Pará, Amapá, Amazonas consome bastante, né? A gente tem alguns peixes de água doce que são muito gostosos lá nossos, o filhote, tambaqui, tucunaré, algumas dessas coisas, esse daqui é de coisas Goiás gostosas também, assim. Tucunaré e tambaqui é de Goiás também, ué. Que isso. Umas coisas boas lá. Pastoreia junto com o pai a comunidade Reviver, é isso? Pois é, uma grata coincidência, né? Participar aqui do Pai para Filho, porque eu acho que a gente tem algumas coisas em comum, né? Meu pai pastoreia a comunidade Reviver e eu o ajudo, né? O auxilio
E muito me honra poder ser, além de amigo do meu pai, um companheiro de ministério, né? Isso aí é uma graça muito grande, poder ser amigo e companheiro de ministério de quem a gente ama, né? E vamos começar a pensar então, Rafael, a partir do livro aqui do Lucas, porque fala de amor, né? Mas também vamos falar desses conflitos aqui, esses erros. O que se fundamenta o seu livro, Lucas? Olha, começou assim, nessa prática pastoral, a gente vai ouvindo, né, como o Rafael ouve, como você ouve, né, os gabinetes pastorais, e eu percebi que eu tinha que contribuir de alguma forma com os jovens da igreja, e depois acabou virando um projeto para abençoar a cidade, até que virou o livro. O livro, assim, ele tem um contexto bíblico de Davi com seus 2 filhos, Salomão e Absalão. Como é que pode os 2 filhos do mesmo pai terem tido reações tão diferentes para com os erros do pai? Absalão, como vocês sabem, se revolta contra o pai, junta um exército, uma milícia para tomar o reino do pai, muito assim angustiado, até assim de forma justa, com a displicência do pai para com a sua irmã, para com a forma como o pai tinha sido omisso para sua casa, né? Todo aquele episódio terrível de Amnon, Tamar. Mas, assim, depois a gente para e vê que Salomão também era filho, né, de Davi. Salomão também encontrou um pai imperfeito. Salomão também encontrou um pai com muito problema e um agravante, né? Eu até assim romantizo na hora do bate-papo com a galera. Imagina que Salomão era aquele que, quando andava na rua, ia para o estádio, ia para a escola, todo mundo cochichava porque ele era o filho do grande pecado escancarado do rei, da nação, né? Ele tinha esse agravante, né? E ele soube lidar com isso, ao ponto de que a gente pode ver no livro, o livro de Provérbios, ele começa dizendo: porque eu aprendi com meu pai. Uhum. Será que, se a gente descobrisse que o nosso pai era um rei omisso, que o nosso pai tinha cometido vários erros, que o nosso pai tinha adulterado, matado o marido da mãe, será que a gente conseguiria começar o nosso livro de Provérbios dizendo: porque eu aprendi com meu pai? Então, assim, a inteligência emocional de Salomão, ao ponto de conseguir extrair, e aí uma das teses aí do livro é de que, então, o livro de Provérbios é a síntese dos conflitos bem resolvidos de Salomão, ao ponto dele conseguir olhar, e um pedacinho aí do livro mostra assim um paralelo do que Davi errou e do que Salomão orienta no livro de Provérbios diferente. Então, por exemplo, Davi adultera com a Betseba, mas Salomão diz: olha, foge da mulher adúltera. Ele contraste de um para com o outro. Mas com uma inteligência emocional ao ponto de que ele tinha isso bem resolvido, inclusive com a mãe. Uhum. Olha que incrível, né? Porque ele consegue passar um ensinamento para nós sem ofender a história do pai, da mãe, respeitando o pai e a mãe, mas mostrando que soube trabalhar com tudo isso, né? Então, assim, eu fiquei apaixonado quando, assim, menino novo, lendo o livro de Provérbios, veio assim essa iluminação. Eu falei: nossa, eu acho que Salomão aprendeu, né? Salomão soube lidar. Eu acho que esse é o nosso desafio: como lidar com os erros de nossos pais, né? Até falo que tem 2 caminhos. O caminho de Salomão é o caminho de quem vai processar bem isso. Não é fácil, deve ter sofrido, deve ter tido seus momentos de angústia. As cicatrizes, mas virou uma síntese aí, que é o livro de Provérbios. O outro caminho é o de Absalão, que aí termina engatado num galho, com o coração transpassado por uma flecha, que é como termina aqueles que não conseguem lidar bem com seus conflitos, né? A gente está falando muito sobre relacionamentos esses dias aqui na igreja. A gente está numa série só sobre isso. A gente entende que os relacionamentos precisam ser curados, tanto relacionamentos familiares como relacionamento com o próprio Deus, enfim. Uhum. Mas o que eu estou percebendo, e dentro da nossa fala daqui na comunidade, a gente percebe que existem 2 tipos de pessoas: as pessoas que decidem ser protagonistas da própria história e as pessoas que são vítimas de uma história. Depende de quem seja. Então, quem normalmente é vítima é que culpa alguém, é que se vitimiza com respeito à sua história, é que não consegue lidar aí com os conflitos e com as próprias cicatrizes, enfim. E a gente entende que todo homem que realmente tem proeminência em qualquer que seja a área,
ele é um homem de superação, é uma mulher de superação. São pessoas que realmente conseguem vencer esse tipo de conflitos. Agora, a pergunta que se faz até tem uma pergunta aqui para o Pijama. A gente abriu uma caixa de pergunta. Toda vez que nós abrimos uma caixa, você pergunta, a gente faz ao vivo aqui. Ele nem sabe dessa pergunta, mas como conciliar, Rafael Pijama, a agenda ministerial e a relação com a família? Tempos a sós em casa. Como é que você lida com tudo isso e sabendo que tem muita gente que precisa de ajuda? Bom, primeiro que eu não acho que eu lido bem com isso, né? Então, vamos partir da resposta para aí. Ainda sou muito jovem no ministério, acho que ainda tenho muito que aprender. Tem pessoas mais velhas do que eu que ainda não aprenderam, né? Mas eu tenho um palpite dentro daquilo que eu tenho aprendido com homens mais velhos do que eu. Um palpite, e que tem feito muito sentido para mim, é não separar a família. É tudo família. Ah, legal. Então, a gente colocou na nossa cabeça, né, quando a gente olha para a igreja, como assim, eu tenho um trabalho, que é a igreja, no meu caso ministerial, e eu tenho a minha família. E aí, se eu vou entender na vida desse jeito, em muitos momentos, realmente, a igreja vai sendo a concorrente da minha família. Olha isso. E dependendo do momento, se a minha família, que eu chamo de família, está precisando mais de mim, pode ser que ela está concorrendo com a igreja. E começa a gerar ciúme entre as famílias, né? E aí fica parecendo um homem que sustenta duas famílias. E isso não tem nada a ver com o que a gente crê. Uhum. E já teve um tempo da minha vida ministerial, quando a gente não tinha filhos, e que por responsabilidade minha ou irresponsabilidade minha, eu não trabalhei isso bem com a minha esposa, e durante um tempo ela lidava com a nossa relação como se a igreja fosse a minha amante. E, na verdade, acho que tinha hora que ela achava que ela era a amante e que a igreja era a principal. Meu Deus. E eu fui entendendo, né, como trabalhar com a igreja e com a minha esposa e agora com os meus filhos, um conceito de família onde tudo é família. Então, todo mundo é minha família. Todos são os meus irmãos. Inclusive a minha esposa e os meus filhos, num certo sentido, e que é o principal sentido, são os meus irmãos. Então, quando eu preciso me dedicar mais ao meu tempo em casa, a minha parte da família, que é a igreja, vai ter que entender que esses irmãos deles estão precisando desse irmão aqui, que legal. nesse momento, com esses irmãos aqui. Do mesmo jeito, quando eu preciso socorrer alguém, esses irmãos daqui, que estão mais perto lá de mim, dormem comigo todo dia, precisam entender que o papai ou que o marido está lá cuidando dos irmãos deles, e não do concorrente deles, ou fazendo o serviço, ou fazendo o trabalho. Porque se for desse jeito, eu não trabalho não é só 3 períodos por dia, não, eu trabalho às vezes 4, porque algumas vezes a gente é solicitado de madrugada. Então, se eu for encarar a vida desse jeito, é uma vida que não dá para levar, porque ninguém consegue trabalhar 3, 4 períodos todos os dias e ficar são. Então, é justamente porque eu vejo tudo como família que eu acho que ainda não enlouqueci. Porque se meu filho precisasse de mim às 3 da manhã, eu não ia fazer conta de que eu já trabalhei com ele ontem à noite e que agora não é hora. Ele está precisando de mim. Então, se eu faço isso com esse filho, por que eu não faço com esse filho aqui? Ou, se eu quiser usar a nomenclatura de irmão, porque hoje essa coisa de filho, tem hora que rola um abuso espiritual com essas expressões, né? Mas se lá em casa o meu irmãozinho Vitinho ou minha irmãzinha Aurora precisar de mim de madrugada, eu vou acudir. Então, pode ser que em algum momento aqui eu vou acudir. Do mesmo jeito que já tivemos ocasiões onde a Aurorinha, minha irmãzinha lá, vai lá na cama 3h30 da manhã e fala assim: papai, deita um pouquinho comigo. E como é que você resiste a um canto desse? Canto de sereia desse? Mas já teve vezes eu falar assim: filho, o papai está muito cansado. Você deita e o papai precisa dormir. E ela submeteu. Já teve vezes que eu deitei com ela e já teve vezes que eu disse isso. Essa madrugada, por exemplo, eu disse isso para ela: o papai está cansado, precisa dormir. Você vai dormir aqui, o papai vai dormir na cama dele. E fui para minha cama. Então, eu também tenho a liberdade de dizer para o meu irmão lá da igreja, falar assim: hoje o irmão aqui está cansado, eu não consigo te atender. Amanhã eu consigo. Então, não sei se eu estou respondendo, né, porque é uma resposta um tanto quanto filosófica, mas é porque eu acho que as boas respostas nunca são sim ou não. A gente tem que responder na essência, né? Então, eu diria assim:
temos que ter tempo com a nossa casa, sim. Mas não podemos separar essas coisas. Então, assim, de preferência, traga gente para dentro de casa. Claro. Então, o Lucas está lá em casa hoje. O Vitinho tem que ceder o quarto dele. Isso faz parte da nossa experiência de família. Legal. Do mesmo jeito, eu também preciso dedicar tempo de exclusividade ao meu filho. Então, de tempos em tempos, eu faço questão de levá-lo no judô. Então, ao mesmo tempo que muitas vezes eu trabalho 3 períodos por dia, eu tenho o privilégio de acompanhar minha esposa na consulta. Eu não faltei nenhuma consulta da Iana na gravidez. Qual homem tem esse privilégio hoje? Então, a gente, às vezes, no ministério, nós somos injustos com as comparações, porque nós também não damos a honra devida ao ministério. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que almeja o episcopato, grande coisa almeja. Então, muitas vezes, a esposa acha chique que o marido dela dá um plantão porque ele é médico. Aí ele dá um plantão no hospital. Isso é forte. Mas se o marido vai dar um plantão porque o irmão está doente, ou faleceu alguém, ou um casamento está passando um momento difícil, aí não. Aí está explorando meu marido. Aí, que isso, ele não está cuidando da casa. Poxa, se ele fosse médico, estava tudo bem ele fazer um plantão do hospital, mas já que ele é pastor, não está tudo bem ele ir fazer uma visita de madrugada. Então, a gente precisa ser mais honesto com isso. Porque, ao mesmo tempo que a nossa rotina é uma loucura, e é difícil até de explicar, tem muita gente que nem sabe como é que é a rotina de um pastor, ao mesmo tempo, eu tenho o privilégio de acompanhar minha esposa em todas as suas consultas de gravidez. Né? Vamos pensar algo aqui, gente. Nós estamos falando com 3 pastores, são relativamente jovens, né? Estão na casa aí dos 30. Então, eu penso que todo mundo convive com uma agenda meio assim, intensa, né? E a desorganização ministerial é algo que atrapalha bastante nesse cotidiano de ser igreja, de fazer parte. E eu acho que esse conceito, até um conceito assim eu percebo que a Sal, ela trabalha muito isso, trabalha a natureza, né, das ideias, não só a objetividade, mas a natureza. Isso esclarece pessoalmente muita coisa. Então, o que eu percebo? Valeu, mano. Café chegando aqui, gente. Espera aí. Vocês perdoam nós aí. O café merece a pausa. Café merece a pausa. Essa é a hora que entra os efeitos sonoros. Pessoal, cortei, obrigado. Aí, ó, água, café. Larga aqui esse negócio. Vocês saibam lá, menino. Ajuda aí. Então, assim, existe um... Eu percebo que a Sal, ela se preocupa muito com essa natureza. Eu acredito também que como parceira, assim, já entende esse conceito. Como não? Aí é uma pergunta que a gente vai esclarecer. Dicas práticas para quem almeja ministério. Como não ser sucumbido pela agenda? Né? Eu vou pensar algo aqui com vocês, mas eu quero que vocês pensem sobre isso. Como não ser sequestrado? Sabe o que é um sequestro, né? Às vezes você quer estar em outro lugar, mas não se permite a isso. Como é que vocês lidam com essa agenda louca aí? É tipo aquele jogo, não sei como é que chama aqui no Centro-Oeste. Hoje eu vi o WhatsApp dele, ele tem 1.500 mensagens. Meu Deus! 1.300 conversas. O balãozinho dele lá. É assim você trabalha que com ele lançamento de marketing? O que é isso aí, mano? Tá doido? Eu ia falar que parece aquele joguinho a gente chama na Amapá de adedonha, stop, que vai ficando escasso à medida que vai passando as rodadas. Então é melhor eu responder logo, que eu tô com uma resposta em mente, depois vai ficando difícil. Tem muito assim. Vamos começar com a autocrítica, depois a gente vai para o problema em si. Eu acho que a maioria dos problemas começam na nossa capacidade ou não de estar resolvido. Eu diria assim, antes da gente ver ferramentas externas, internamente é ter a compreensão de que você não precisa estar em tudo. Eu acho que isso é um bom começo aqui para a Dedonha, essa compreensão de que eu não sou... eu sou muito útil para o reino, eu sou importante, mas eu não sou essencial em tudo. E, às vezes, um pastor, principalmente pastores jovens como nós, tem esse desafio, né? Eu preciso estar em tudo, tudo precisa de mim. Talvez por um sentimento sincero de serviço, de vontade de servir. Talvez por algum tipo de vaidade ou orgulho escondido. Né? No fundo, controle, no fundo é o meu jeito. Hoje, um jovem lá da igreja me mandou assim: pastor, o senhor quer dar uma olhada no plano de consolidação? Tem umas ideias aqui e tal, que a gente vai dar uma reorganizada na consolidação, como é que os irmãos se sentem bem recebidos. Eu falei: não, eu não tenho que contribuir com isso. Fala com a pastora tal. Isso, assim... Como assim, né? Muito embora, assim, eu acho que eu até tivesse, eu acho que eu até poderia, mas... Claro. Não é ali... Não precisa. Não precisa. Tem outros, talvez. É o que eu costumo dizer do pode,
ser ou tem que. Cara, Tem deixa muita eu- coisa na nossa vida que não tem que. Eu não tenho que fazer Pode tal até coisa. ser, né? Mas Posso depois tem que até arcar com fazer. as Mas, consequências. cara, o que eu percebo é o seguinte, uma coisa que a gente precisa é corrigir termos. Posso te mandar o seu áudio que você me enviou agora há pouco, do atraso? O nosso querido Rafael Pijama aqui atrasou um pouquinho. Olha isso, galera. Ó, Eu estou atrasado. Desculpa, tá bom? O ex tá falando que eu cheguei em 15 minutos. eu estou atrasado. Qualquer outro pastor, por que eu estou falando isso? Qualquer outro pastor às vezes falava, olha, o trânsito, dá uma desculpa. Aham. A gente tem dificuldade com isso, cara. Eu achei interessante por conta disso. Eu estou atrasado. Estou aí em 15 minutos. Não, olha o trânsito. Ó, minha esposa, cara. Então a gente começa a dar mania desculpas, feia A gente cara. joga a esposa foi a mesmo. mulher. Cara, fala que não é. A gente começa. Meu filho. Então, assim. Olha, ele não podia nem pôr a culpa na Iana que ela não veio, né? Não, Se alguém demorou para se arrumar, não foi ela. E assim, a gente não consegue usar de maneira. Às vezes falar um não. Às vezes falar, olha, eu não consigo, ou eu vou chegar atrasado. Então, assim, essa correção de termos, muitas vezes, fala das nossas limitações e fala realmente das nossas dificuldades. Até no assunto anterior que a gente estava aqui, né, sobre a reação de Salomão e tudo que a gente conversou antes, e agora entra nessa questão da confissão, né? Então, o que eu fiz, eu não pensei nisso não, mas é porque agora que você mostrou o áudio e fez esse comentário, né? O que eu fiz foi confessei, né, um pecado, porque estar atrasado é um erro. Se eu tinha um compromisso, eu tinha que estar aqui 5 minutos antes e não 15 minutos depois, né? Então, eu confessei um pecado, pedi paciência e falei que eu estava chegando. Pronto. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso por 2 motivos que aí Davi tinha. E aí o Salomão teve a graça de perceber. O próprio Davi disse que um coração quebrantado e arrependido o Senhor não rejeita. E muitas vezes a gente não busca um coração quebrantado e arrependido porque a gente está o tempo inteiro querendo se justificar, porque nós não queremos sair dessa posição de quem acerta, de quem está sempre com a resposta na ponta da língua. Quer se mostrar vulnerável. Isso. E eu tenho meditado muito nos últimos meses, assim, de como Jesus foi assertivo, e é lógico, porque ele era o Cristo, ainda que a gente só tinha visto isso depois, mas ele já era, né? Quando ele começa as bem-aventuranças pela bem-aventurados os pobres em espírito. Porque todas as bem-aventuranças seguintes só são possíveis a partir da primeira. O que é um bem-aventurado pobre de espírito? É alguém que reconhece a sua falência espiritual. É alguém que sabe que de si não vem nada. Então, ele reconhece que só a partir desse encontro com Jesus, desse encontro com alguém que vem em socorro espiritual, de alguém que o supre espiritualmente, por isso que a gente diz, né, que a salvação é algo que acontece fora de nós não temos participação nisso, é uma dádiva. Então, o pobre em espírito é alguém que reconhece isso. Olha, eu nunca fiz nada e nunca conseguirei fazer nada para merecer isso. Isso foi me dado. A partir desse momento que eu sou um pobre em espírito, eu reconheço que eu sou falido espiritualmente, eu preciso de socorro, as outras bem-aventuranças são possíveis. Então, o próprio Salomão sabia disso, tanto que ele diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, antes disso eu não tenho nada. E ele sabia que o pai dele tinha descoberto isso, né? Então, ele, além de saber que o pai dele tinha um espírito quebrantado e contrito, porque ele mesmo escreveu sobre isso, ele também percebeu no pai dele um homem pobre em espírito. Porque quando o pai dele também teve que ser condenado, vamos dizer assim, né? É muito interessante isso, porque Davi diz assim, eu prefiro cair nas mãos do meu Deus, né? Olha isso, cara. E para quem sabe, né, o Deus do Antigo Testamento, a perspectiva do Antigo Testamento que se tinha de Deus, cair nas mãos de Deus não era uma coisa que as pessoas desejavam, mas Davi tinha conhecido o coração. Por isso que, acho que é por isso que Deus fala, né, um homem segundo o meu coração. É porque Davi sabia que mesmo Deus tendo toda aquela carga, né, de fúria que ainda virá, como um leão, e a gente espera por isso, mas ele também era misericordioso, né? Ele também era paciente, amoroso. Então, não tinha nada melhor para Davi do que cair nas mãos do Senhor, né? E isso vem de um homem que é pobre em espírito. Isso é uma pergunta. Seu pai era pastor? Não. Não. Cristão? Sim. Eu tenho um privilégio. Diga. Aí, eu ia fazer isso, essa pergunta. Como o quê? Diga. Como você encontrou aí esse chamado em Deus, esse chamado pastoral?
O meu chamado ministerial, ele se deu em 2 etapas. Uma que eu só lembrei depois que eu entrei para o ministério. Então, ela não foi crucial para a minha vida ministerial. Mas depois eu me lembrei que eu respondi a um chamado ministerial com 13 anos de idade. Mas eu não me lembrava disso quando eu vim para o ministério. A outra foi que Deus me empurrou para o ministério. Quando eu percebi, assim, quando eu me dei conta, eu já estava muito dentro. A um ponto de não dar para sair, né? Não que eu quisesse também. Mas eu tenho o privilégio, eu estava dizendo, né, de ser 5ª geração de cristãos. Que legal, cara. Meu tataravô, né, já era diácono na igreja. E eu descobri isso há não muito tempo, tem uns 3 anos, por uma tia minha que conhece muito bem a nossa linhagem, assim, e tal. Ela gosta dessas coisas. Mas eu cresci numa família não muito... Meus pais não eram assim, sabe, aquele fervor. Uhum. Era o cristão regular. Todo domingo a gente estava na igreja, escola bíblica dominical. Eu participava, né, do Ministério Infantil, depois dos juniores, depois dos adolescentes, depois dos jovens. Mas eu sempre amei a igreja. E eu queria estar em tudo. Então, eu vejo hoje, né, por exemplo, lá na igreja nós temos 4 equipes de louvor. Então, uma toca uma vez e vai tocar de novo daqui um mês. Uhum. E algumas vezes isso é difícil, né? E eu me lembro quando eu tocava, que eu já toquei guitarra nessa vida. Meu Deus. E já tive até banda de rock. Já foi uma estrela do rock gospel. Que isso? Recupera Glória a Deus. Olha os irmãos lá dando glória a Deus. Recupera um vídeo aí. E Recupera um vídeo. o Danilo, ele sabe disso. O Danilo conhece o Brasil inteiro, cara. É o cara mais... Mas, enfim, nessa época, a gente tinha ensaio na sexta, eu tocava no sábado nos adolescentes, tocava domingo de manhã, domingo à noite. Enfim, então, e era toda semana, não era uma vez por mês. Né? Eu amava isso. E aí depois, quando eu cheguei na SAL, eu fui me envolvendo, comecei a me envolver pelo louvor, depois a gente começou um pequeno grupo na minha casa. O pequeno grupo foi crescendo, a gente tinha um apartamento de 2 quartos que fazia um pequeno grupo com 25 a 30 pessoas. Era uma loucura. E depois eu fui, né, alcançando... A igreja foi me colocando em funções de liderança, né, nem que eu fui alcançando, porque eu não estava num plano disso. Eu era um representante de medicamento, vivia muito bem. Minha esposa não casou com um pastor. Minha esposa casou com um representante, que ganhava bem, dava carro para ela de presente. Meu Deus. E, enfim, hoje a gente tem outros benefícios, que não são esses, depois do chamado ministerial. Mas a nossa vida é muito boa, melhor do que era, legal, mesmo sem essas coisas, né? Porque hoje a gente desfruta de honra, a gente desfruta, claro, de muita amizade, a gente desfruta de um ambiente de família, de segurança, enfim. Então é isso, né? Os meus pais nunca imaginavam, né, que eu seria um pastor hoje, com certeza. Mas eles lidam bem e gostam, né, disso. Assim. Eu falo isso porque talvez o Lucas vai me ajudar a pensar sobre tudo isso, né? Existe sim essa, né, construção familiar, principalmente filhos de pastores, existe uma cobrança meio que excessiva, né? Filhos de crente, filhos de pastores, e aí toda a visibilidade que tem sobre isso, e acaba que chega um momento que isso é estressante, chega a ser... Ai, a gente sabe. Quem é filho de pastor, quem é filho de... É estressante. E o engraçado é que no meu caso... Muita expectativa, né? Muita expectativa. No meu caso, a igreja estava me fazendo uma certa pressão desnecessária e incomodou bastante. E realmente a gente gerou um certo afastamento aí. Uhum. E meu pai teve muita sabedoria. Por isso que eu falo essa construção de não só ser um bom pastor, mas também ser um excelente pai dentro de casa. A questão de Timóteo e todos os princípios de um pastorado, né? Uhum. Por vezes ele sentou na mesa e falou, filho, a partir de hoje estou entregando a igreja. Sim, nessa pressão. Era um puxando um lado, outro para o outro, mas acaba que você percebeu que a maturidade, e acaba também que hoje eu percebo um pai que escuta os filhos. Uhum. Da mesma maneira que a gente sempre escutou, a gente conversa diretamente hoje e ele está disposto a aprender. E o que eu vejo hoje, cara? A grande maioria dos pastores não foram bons pais. Uhum. E não sendo bons pais, eles até tiveram dificuldade de formar pessoas para a liderança da igreja. E o que nós percebemos hoje? Hoje uma igreja que centraliza em uma pessoa. Uhum. E aí continua sugando. Às vezes o pastor perdeu até os filhos e todo esse contexto de dificuldade.
que você vê hoje, a partir de hoje? O que está sendo... Como é que essas transições estão acontecendo no Brasil, Lucas? Como é que você vê isso? Essas geracionais, ministeriais, como é que você vê tudo isso? Eu acho que isso já aconteceu. A Bíblia deixa claro para a gente ali no episódio da morte de Moisés e da morte de Josué, um pouquinho disso. Né? Bem emblemático. Por 2 gerações, aquela figura do grande líder, né? O Moisés, o grande líder, mas que, por ser esse grande líder, passava dia e noite resolvendo os problemas do povo, e deixando a sua família em uma tenda afastada. Né? Quando o Pijama estava falando sobre envolver a família com a família, eu lembrei da história, né? que o sogro de Moisés teve que chegar e falar: "Ei, tem alguma coisa errada, né? Teu filho, a tua esposa está numa tenda afastado, né? A tua vida está para um lado, eles estão para outro, vê como é que ajusta isso", né? E aí você vê que Josué, muito embora tenha algumas mudanças no modelo de liderança, tem uma liderança um pouco mais participativa, ele ainda lidera nesse aspecto do grande líder, do centralizador, daquele que é o meu cajado que vai fazer o mar vermelho abrir, e isso vai sugando, vai trazendo... É muito interessante um detalhe, né? É um detalhe só da palavra, mas o quanto que Deus estava se esforçando para tirar isso da mente deles, né? Que o nome de Josué era Oséias, né? E Oséias significa a salvação. Então, assim, você entrar num negócio que o teu nome é a salvação, você já entra assim, com o peito estufado, né? No Nordeste fala chibante, no Amapá falaria tá se achando, eu não sei aqui como é que é dizer, né? E aí, Deus muda o nome de Oséias. Ele fala, olha, diz a Moisés, a partir de agora, o nome de Oséias é Josué, que diz, o Senhor é a salvação. Ah, que legal. Então, assim, já é um antídoto, né? É um antídoto. Peraí, lembra que não é você que vai fazer as coisas acontecer. Quando Josué morre, surge um modelo colaborativo de liderança. Eles olham lá um para o outro e falam assim, não tem mais o grande líder. E agora? Eu vou ajudar, eu te ajudo lá na tua batalha, depois você me ajuda na minha. Então, eles fizeram meio que um conselho e foram. Isso não durou por muito tempo, tanto não durou por muito tempo que foi-se fundamental o surgimento dos juízes, né? Mas, assim, um ensaio do que poderia ser uma relação ali saudável entre as tribos. Né? O projeto, eu acho que isso é ainda mais importante da gente perceber, é que o projeto de entrar na Terra Prometida é um projeto de conselho, é um projeto de intimidade, porque quando a gente vai olhar ali no livro de Josué, primeiro que Deus nunca trabalha sozinho, a gente é que faz questão de ficar sozinho, né? Então, Moisés era Moisés e Arão, mas aí a gente fica com Moisés, e o povo também fica com Moisés. Josué não era só Josué, era Josué e Calebe. E aí, muitas vezes, a gente fica com Josué. Mas é muito interessante que, antes de entrar na Terra Prometida, eles têm um ato de intimidade, que tem que circuncidar o povo para poder entrar na Terra Prometida. O que isso quer dizer? O que era o ambiente da circuncisão? Era que um ia pegar na intimidade do outro e confiar aquilo que era a sua maior potência. Então, a gente sabe o que é a potência de um homem. Glória a Deus. E ele ia confiar essa potência nas mãos de um outro homem que não era feito com gilete. Forte, aquilo era feito com uma pedra pedra afiada. Uma pedra lascada. De forma que um erro de 1 centímetro deixaria de ser uma circuncisão para ser uma castração. E de forma que todo mundo ia ficar operado, sem anestesia, do outro lado, já da travessia, sujeito aos exércitos inimigos. O que Deus estava fazendo ali? Gerando um ambiente de intimidade, formando um conselho, um coletivo de liderança, mas, ao mesmo tempo, essa liderança frágil e vulnerável.
Porque se eles fossem atacados nos próximos dias, eles não iam poder fazer nada. As esposas deles estavam vulneráveis, os filhos deles estavam vulneráveis. Isso é muito forte, cara. Era eles dizendo, nós confiamos no que o Senhor está fazendo. E era Deus dizendo, eu sou suficiente para vocês tomarem a posse da terra prometida. Não são vocês que são suficientes. Cara, isso é forte, hein? Então, se a gente quiser, poderíamos fazer esse paralelo. Entrar na terra prometida que Deus tem para nós, e aí você pode traduzir isso para a terra prometida da nossa casa, a terra prometida do nosso ministério, a terra prometida de Deus para nós, isso não vai ser feito sem vulnerabilidade, sem intimidade. Foi forte demais, e sem dependência do Senhor para essa conquista. Não, isso é um corte. Corta aí, já, a galera já está ali animada com o corte. Essa vai estourar. Já pode ir. Já pode ir, obrigado. Valeu, vamos lá. Não, porque, na verdade, eu percebo o quanto a gente é imaturo ainda nessa questão de ser equipe, sabe? De olhar com nobreza uns para os outros e saber que está na mesma batalha. Se você olhar no nível de Brasil, por muitos anos a gente formou ídolos no Brasil. E não resolveu o problema. Porque o ídolo caiu. A gente gosta disso. A gente gosta, cara, de ídolo. Não é então, só assim, no Brasil, né? O ser humano. O ser humano. Mas, assim, a nível de evangelicalismo, se você for ver, nós temos essas grandes acentuações no Brasil e nós vemos todo mundo olhando para eles e uma geração se decepcionando com essas pessoas. Porque nós criamos deuses e, de repente, você percebe que o Deus, ele sangra, né? De repente, você percebe que o Deus erra. Então, você tem hoje que receber um povo que foi evangelizado com essa ideia e despregar o que foi pregado, muitas vezes. Sabe, refazer. Então, assim, o que eu percebo? Eu percebo que a teologia brasileira está mudando muito. Não sei se vocês sentem isso, eu não sei. Mas esses últimos 10 anos, parece que a gente está repensando alguns pontos importantes. Esses últimos 10 anos e 5 anos para cá, a gente está, por exemplo, tendo simpósios para pensar a igreja, pensar como a gente pensa em coletivo. Aí nós temos algumas mentes extraordinárias, que nós já falamos aqui, que estão realmente trazendo uma nova ideia, não é uma nova ideia, mas uma ideia... Resgatando. Pronto, é isso, me ajuda, Rafa. Resgatando essa ideia. A ideia que sempre foi. Sempre foi, a ideia de vai falando e me ajuda aí. É isso mesmo. Amém, glória a Deus, amém. Mas resgatando essa ideia. Então, pensa comigo, assim, eu não sei vocês, mas aqui está representante da SAL, Reviver veio também desse contexto da Batista, né? Que da Batista, falando. Sim. Nós viemos da Brasil para Cristo, é uma pegada evangelística. Hoje, por exemplo, nós temos, graças a Deus, o Paulo Júnior vivo. Cara, o Paulo Júnior abriu a boca, vocês sabem. É um negócio esquisito que vai sair. É o Paulo Borges Júnior, o gordinho. O gordinho. Tem mais Paulo Júnior. Paulo Borges Júnior. É muito Paulo Júnior no Brasil. Ainda bem que... Gordinho fofo. O gordinho. Que o Leandro Vieira chama ele de como, Rubem? O Xavier, o principal dos X-Men. Então, assim, mas é o Javier depois da pandemia. Javier depois da pandemia. Pô, ainda bem que ele não acompanha a gente. Glória a Deus. Ele. Cara, então, assim, Nicodemos e tantos outros. Quem que realmente vocês percebem, ou como vocês veem essa teologia do Brasil? Está melhorando, está piorando? O que vocês estão vendo a nível de igreja? Eu sei que a SAL flui com o presbitério, é isso? Sim, com conselho e presbitérios, né? Então, a nossa forma de governo é por conselho. Então, nós não temos a figura do presidente, né, do pastor principal. Então, Paulo Júnior é o presidente? Não. Não é o rei da... Não. Inclusive, é uma angústia, né, que eu vejo de quem chega lá na Sal da Terra, na 90, onde se decepciona, né? Que é aquela angústia de saber, assim, né, quem é o pastor daqui. E a pergunta por trás é quem manda aqui, né, ou quem que eu tenho que conhecer para os caminhos se abrirem, né? E na nossa perspectiva ministerial, quem é o pastor da igreja é o conselho, que lá na 90 nós somos 7 homens, né? Então, a forma de governo é por conselho. Isso ajuda a gente e ajuda a igreja, né? Muitas vezes é sofrido para a igreja, porque, como a gente disse, né, a gente tem uma ânsia de ter essa pessoa. Claro, né? Com quem que eu falo. E ao mesmo tempo... Ou quem eu vou pôr a culpa. Né? Exatamente. E aí pastoreia o nosso coração também, no sentido de que nós nunca seremos essa pessoa, né? E se algum de nós começar a fazer algum trabalho para ser, ele vai ser chamado, né, assim, do presbitério. E vai ser responsabilizado. Vai ser crucificado.
Lá na Não, religião. na verdade ele vai ser convidado a assumir a sua cruz, porque quem quer subir é porque não quer pegar a Entendi. cruz, né? Forte, hein? Então Meu a gente Deus. fala, não, o nosso caminho aqui é um caminho de cruz, porque Jesus fez um caminho de descida e não de subida, né? E é o nosso grande desafio, né? É fazer esse caminho de descida, E não nessa ser al- o mais E importante. nessa altura, Paulo Júnior representa. Paulo Borges Júnior, Aham. me ajuda aí. Representa o que para vocês? A pessoa dele, pro Não, presbitério? o Paulo Júnior é um dos fundadores do Sal da Terra, né, junto com outros irmãos. Ele faz parte do conselho ministerial. Então, como conselho para nós não é simplesmente uma estratégia, é um estilo de vida. Então, tudo na Sal é conselho. Então, tem o conselho do ministério, o conselho do presbitério, o conselho da igreja local. Lá na 90, os departamentos, a gente incentiva cada departamento a ter seu conselho, para que decisões não sejam tomadas sozinhas, para que a gente sempre caminhe no mínimo de 2 em 2. Né? E algumas pessoas perguntam, né, assim, mas por que viver em conselho? A minha resposta é porque eu não sou confiável. A gente vive em conselho porque eu não sou confiável. A chance de um homem ficar doido é bem maior do que a de 7 homens ficar doido ao mesmo tempo. Porque, com certeza, 7 homens podem ficar doidos, mas, ao mesmo tempo, é muito complicado. Né? Então, cada um ali vai ficar doido em alguma hora. Né? Então, a gente é esse estilo de vida em conselho. O pastor Paulo Júnior é um dos fundadores do ministério, é essa figura muito importante de nós, de todos do Ministério Sal da Terra. É a pessoa que tem mais proeminência em termos de visibilidade. E Deus concedeu ao pastor Paulo Júnior um raciocínio acima da média, eu poderia dizer. Na minha opinião, ele é gênio. Gênio. E, pessoalmente, seguramente é a minha maior referência ministerial. Então, você perguntou quem é o Paulo Júnior, assim, para nós, né? Pessoalmente. A maior referência ministerial. E agora, eu sou muito privilegiado, porque eu também trabalho, né, com uma referência ministerial para mim muito grande depois, né, não sei se poderia dizer depois ou junto do Paulo Júnior, que é o Marcão, né, que trabalha comigo, o pastor Marcos Rocha, é alguém que me acompanhou muito antes de eu vir para o ministério. Então, assim, o Ministério Sal da Terra São pessoas maduras, né? tem pessoas, né, que nasceram dessa natureza que a gente estava falando. Então, eu brinco com o Marcão que ele é puro sangue. Ele não tem outras experiências de igreja. Já nasceu nisso. Ele é confiável ou não? Ele não sabe. Ele não sabe alguns traumas que a gente compartilha. As pessoas, às vezes, chegam lá no nosso meio e contam história. E falam assim, meu irmão, que triste isso. Aí ele, às vezes, vira para mim e fala assim, isso existe mesmo? Fala, existe. Então, cara, que legal. Essa essência, né, assim, descentralizadora e tal, isso abençoa muita gente. Né? Com isso, eu não estou dizendo que nós não temos erros ou que outros ministérios não funcionam, todo mundo que não é por conselho está errado, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo da graça do que a gente vive. E outros ministérios podem viver graça também. Para nós, só acrescentando, para nós o Paulo Borges Júnior é um Deus, né? Você sabe disso. Nós fomos esse dia comer na casa dele lá, tinha uma foto, eu e o Rubem tava fazendo. Ainda bem que ele não vai assistir isso, cara. Nós estava lá, aleluia, Deus. Mas um Buda, né, assim, para nós. Assim, é uma figura marcante, influencia e, óbvio, nos abençoa, assim, de maneira excepcional. A gente acredita que existem vozes no Brasil que estão, assim, trazendo uma ideia, né? Não só o Paulo Borges Júnior, mas outros que tem influenciado, tem falado do nosso coração, até figuras jovens, que assim, a gente se alimenta e tem nos abençoado demais. Eu percebo que existe uma crescente. Como você vê, Lucas, essa crescente no Brasil? Ou não crescente, né? Bom, eu quero começar dando um depoimento do Paulo Borges Júnior. Bem rapidamente, porque quem está falando aqui é um filho, né? Uma ovelha, um colega. Mas talvez o meu depoimento de longe represente uma outra forma de olhar e que cativa ainda mais. Como é que a nossa relação com o Paulo Júnior começou? E é a prova do que ele prega, de que para estar perto de Deus, para agradar a Deus, você tem que estar o mais distante possível, né? Eu encontrei o Paulo Júnior, virei para ele, a nossa igreja tinha aí 13 anos de fundada, vi que meu pai estava muito cansado, muito sozinho. Eu era um menino de 18 anos, há 10 anos atrás, 18, 19 anos, encontrei com o Paulo Júnior e falei assim, olha, pastor, eu me chamo Lucas, sou lá do Amapá, o meu pai se chama Kelson, ele pastoreia uma igreja, Reviver, o meu pai precisa de amigos, né? Ele precisa de companhia, ele precisa de gente para relacionar, para estar junto. Ele pegou um avião e foi. Assim?
Assim, pegou um avião e foi. E foi lá, começou a conversar com a gente. Não, foi assim? Assim? Assim, desse Marcou jeito. uma agenda lá, não? Uma conferência? Não, a grande tônica do Paulo Borges Júnior, que a gente aprende com ele, é que a agenda é o encontro, né? Aham. Tem que ter, se falar para ele, convida para uma conferência, ele fica chateado. Ele prefere que você convide para uma não conferência. Que loucura, velho. Convide para um momento em que não tem agenda, não tem tema. Irmãos, o Paulo Borges Júnior ainda tá vivo, tá? A gente tá falando dele, mas fica Então, parecendo... assim, para deixar esse relato, aí nasce essa relação. Você perguntou em off aí como é que eu conheci o Pijama, como é que o Pijama me conheceu. O Paulo Júnior pegou um avião, foi. Né? A gente já tinha uma relação com o Gálvaro, com a Sal da Terra. Mas ele pegou o avião e foi e tem ido. Acho que já foi 3 ou 4 vezes. A última eu sacrifiquei muito ele. Em 2019 eu liguei e falei, PJ, a gente está precisando de um tempo teu aqui para dar uma oxigenada, para deixar a gente sem dormir, para dar uma... Cabeça está pensando muito direitinho, a gente está precisando de alguém para dar um nó. muito assim, organizado. para dar um nó na cabeça, está tudo muito chato. Assim. Ele falou, Lucas, eu tenho 2 certezas. Primeiro é a certeza que eu não tenho agenda para ir. Eu tenho convicção que eu não consigo nenhum dia para ir. A segunda é que eu vou. Meu Deus, falou isso não. Falou desse jeito e foi. Mentira. Né? E foi. Mentira. Então ele não tinha dia nenhum para ir, não tinha agenda, me mostrou lá, não tinha condição e foi. Então, assim, eu acho que a grande questão que a nossa geração, falando ainda de conflitos de geração, respondendo a tua pergunta sobre a igreja no Brasil, até lembrei que, seminarista, né, eu tive a honra de ser aluno do professor Russell Shedd. Privilégio. E aí... Santo homem de Deus. O pessoal perguntou assim, sempre com essa vontade, né, essa vontade de que alguém seja um pouco mais enfático, mais ácido, né? Reverendo, o que o senhor acha da igreja no Brasil? É aquela calma, tranquilidade. Ele já era muito senhor, foi alguns anos antes, né, dele passar para estar com Cristo. Ele falou, olha, meus filhos, a igreja de Cristo vai bem. A gente jurava que vinha assim, sabe? Se prepara, se ajeita. Talvez a igreja do Rafael aqui não vai muito bem, mas a de Cristo vai bem. Porque às vezes a gente vai fazendo a nossa igreja, né? Essa não anda. Muita gente, talvez respondendo a tua pergunta, é claro que a gente poderia responder a pergunta de várias formas. A gente pode fazer uma análise da teologia que está surgindo e tal, mas assim, claro, tem um remanescente indo bem, e dentro desse remanescente tem pessoas surgindo, né? Dentro desse remanescente tem pessoas que estão trazendo uma mensagem. Agora, até para aquelas controversas, né? Tem um pedacinho aqui do livro, né, que eu tento brincar, assim, fazer uma brincadeira com a música do Rei do Baião, né? Aquela música Luiz, Respeita Januário. Né? Que é mais ou menos assim, o menino ele fica famoso, né, lá no Sul, né? O Luiz Gonzaga fica famoso no Sul e volta muito inflado, muito cheio de si para o Nordeste, né? Aí ele pega lá o equipamento dele, começa a tocar, e a voz da sabedoria, o velho Jacó, no meio daquela presepada toda, levanta e fala assim, ei, Luiz, para de palhaçada, rapaz. Você pode ser famoso, mas seu pai é mais tinhoso e com ele ninguém pode, Luiz. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Então, assim, muito embora a gente reconheça falhas, até dos mais controversos, né, tem gente que caminhou um bocado para a gente chegar até aqui. Né? Então, assim, isso serve para o pai, isso serve para o pastor, isso serve para o líder. Né? Às vezes a gente... Poxa, esse cara aqui, ele serviu tanto a Igreja de Cristo e agora ele... Né, isso aqui eu não concordo, isso aqui pisou na bola, é um vacilo. A gente lembra, não, peraí, Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai, respeita... Né, que tem uma história, legado, tem uma trajetória. Só mais um detalhezinho. O livro de Reis vai trazer o seguinte cenário, e esse aqui é algo que me marca muito, porque a minha vida, talvez a tua, de quem está ouvindo aí, a Bíblia diz que os jovens profetas, eles sentiram que o espaço que eles habitavam era muito apertado. Aí eles chegaram com o profeta, né, e falaram assim, olha, profeta, é o seguinte, está muito apertado aqui, o ar está rarefeito, o negócio não está legal. Permite que a gente vá até o Jordão
e construa casas para a gente ir lá. Uhum. Porque a gente precisa de mais espaço, Vamos né? pintar essas casas de preto, A né? gente precisa de novidade. A gente precisa de um negócio assim com mais Fazer uns liberdade. grafites, entendi. E aí eles começam a ir. Tá, eles estão indo. Um deles, no ápice da sabedoria que o jovem pode ter, aquele relance da sabedoria Negócio espiritual. espiritual, quando Deus ilumina 3 jovens pastores para a gente não fazer besteira. Mesmo. Glória a Um Deus. deles volta no meio do caminho e fala assim: por favor, vem com a gente. Olha só que coisa linda. Por favor, vem com a gente. Caramba. E aí o profeta vai, né? Eu não sei nem se foi de bom gosto, não foi. E quando chega lá, o machado cai no rio. Aí quando o machado cai no rio, eles se desesperam porque não era deles, né? Meu Deus, não era meu e tal, que terrível. Quem estava lá para ajudar? Que top, mano. A geração anterior. Né? Então, assim, de vez em quando eu me preocupo porque tem muita gente começando coisa nova. Caramba, isso é muito forte. Sem chamar a geração anterior para ir junto. Cara, Quando mais um Machado, corte aí, né? galera. Vai lá. Quando eu posso ir embora? Valeu. Agora pode os dois ir embora, porque ele não ia embora e me deixar. Né? Senão eu ia ter que pegar um Uber aqui. É. Mas quando o machado cai na água, tem que ter a geração anterior para fazer ele flutuar. Né? Meu Deus. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir ter o de melhor, eu não conheci seu pai ainda agora, mas... Era incrível. tô te Quando a conhecendo. gente... Posso fazer um comentário? Todo, Quando a por favor. gente escreveu o livro Igreja Sinfônica, Li ele, lindo. é um livro, né, para falar dessa igreja que é diversa, que tem várias expressões e tem muitos instrumentos e talvez harmonias diferentes, mas ela tem entrega uma sinfonia, né? E no capítulo que eu escrevi, né, que é o primeiro capítulo do livro, ele foi muito inspirado num testemunho que eu recebi de um irmão nosso, Flávio Guarato, que viveu a conferência da ONU em 2015. E ele vai dizer que lá na conferência da ONU ele percebia assim, uma coisa com 3 ênfases. Que uma coisa que ele percebeu é que cada líder de Estado, cada representante de país estava com alguém mais jovem do que ele naquele ano de 2015. Porque estava tendo uma preocupação a respeito de transição. E ele falou para mim que as 3 palavras mais repetidas durante toda a conferência eram transição, tradução e sustentabilidade. E o que eu comecei a pensar depois disso? É que justamente porque nós falhamos na tradução, e isso vem muito da responsabilidade dos mais velhos, de às vezes não traduzir para o mais novo o que ele vê do ministério, o que ele entende a respeito da igreja, o que ele já viveu para trás, a respeito da sua história. Nós, infelizmente, aqui no Brasil, somos um povo sem história. A gente acha que a igreja só tem alguns 500 anos. Né? Enfim, então, nós somos um povo, infelizmente, de memória curta, tanto que nós votamos em quem nós votamos todas as eleições, porque a gente se esquece facilmente. Todo político aqui no Brasil tende a fazer todo o seu... o seu trabalho no último ano, porque sabe que a população não vai lembrar. Exatamente. Enfim. Então, a gente peca na tradução, e o mais jovem também tem responsabilidade nisso, porque ele peca em não dizer para o mais velho como está o cenário hoje. Então, provavelmente, um jovem hoje de 18 anos consegue me dizer qual é a leitura do mundo melhor do que eu faço. Mas ele não tem paciência comigo de fazer essa tradução. E eu, muitas vezes, não tenho paciência com ele de traduzir a história nossa, contar histórias. Nós estamos perdendo a capacidade de contar histórias. Nós paramos de ver a Bíblia como uma única história. A gente passou a ver a Bíblia como um livro que eu vou arrancar versos de sabedoria. Então, eu pego a Bíblia e abro em qualquer lugar e leio um versículo e quero que aquilo resolva. Mas isso aqui é um livro que está contando uma história. A história de Deus, que é a verdadeira história do mundo. Enfim, paramos de contar isso, paramos de traduzir. Sem tradução, compromete-se a transição. E aí a gente tem um gap geracional. Então, a gente viveu no Brasil, não sei quantas pessoas perceberam, mas a gente viveu no Brasil um levantar de uma liderança que era razoavelmente jovem, como homens que a gente já citou aqui, tipo Paulo Júnior. Então, se a gente colocar na mesma... Vou citar nomes perigosos aqui, tá, gente? Não quer dizer que eu recomendo. Então, é proibido para menores de 18 anos de ministério, né, de idade, não. Mas Paulo Júnior,
Caio Fábio, Ariovaldo Ramos, Silas Malafaia, César Augusto, Robson Rodovalho, todos esses homens, eles são de uma geração muito semelhante, que Deus usou para um despertar aqui no Brasil. E o que a gente percebeu? Que depois de muitos anos, esses ainda continuavam sendo a referência. E nenhum problema deles serem a referência. Claro. Mas quem era o segundo imediato desses homens? Quem estava próximo na transição? Se esses homens morressem, quem ia continuar? Pronto. E eu já ouvi de líderes, e aí agora eu já não vou mais citar o nome, mas eu já ouvi de um desses líderes o seguinte, quando eu fiz essa pergunta para eles. Ele falou assim, eu construí o que eu tenho até aqui. Quem vier depois de mim se vira. Se vira. Misericórdia. E eu tentei achar onde na Bíblia que tinha isso, né? Mas E tem uns que se esforça tanto de maneira individual, só acrescentando, se esforça tanto de maneira individual, quer deixar um legado tão forte e justamente com essa intenção de complicar quem vem. Eu quero ver o próximo que faz o mesmo trabalho que eu. nós acabamos de ver, eu não sei quantos sabem, existe um podcast falando sobre a história da Mars Hill, que é a igreja onde o Mark Driscoll pastoreava. O Mark Driscoll é uma figura muito importante no cenário evangélico atual. E eles tiveram mais de uma situação de escândalo. E aí, por fim, agora resolveram tirar o Mark Driscoll do corpo de liderança da igreja. Nós estamos falando de mais de 10 mil pessoas na igreja, que em menos de 10 dias da saída do Mark Driscoll, dissolveram. 10 mil pessoas sumiram. Não existia mais a igreja. Isso quer dizer que estava numa pessoa. Isso quer dizer que não houve tradução, não houve transição. E sem tradução e transição não há sustentabilidade dos processos. É por isso que parece que passa ano, e nós estamos recomeçando tudo de novo. Toda hora você não tem a sensação que alguém está descobrindo a igreja de novo, porque não tem sustentabilidade. E como a igreja não revela isso, o país não aprende isso. Então, quando a gente olha para a política, o Lucas trabalha na política. Está sempre começando do zero. Está sempre tudo de novo. Caramba. Não há honra com o mandato anterior, porque a pessoa quer fazer o próprio nome. Ninguém está importando em traduzir, ninguém está importando em transicionar, e por isso nós só preocupamos com viabilizar e não em sustentar. Caramba, cara. Então, tudo tem que ser viável, mas nada está sendo sustentável. E aí a pergunta é, viável até quando? E aí vai começar tudo de novo, isso não vence. Pessoal, Isso é igual enxugar gelo. Eu vou falar a verdade, nós não vamos soltar esse podcast, vamos vender, mano. Você tá louco, isso aqui é assunto de governo intergaláctico, você é doido. Mas o que eu percebo é muito disso, por exemplo, às vezes os nossos pais, por exemplo, avós e outros, eles passam um legado, às vezes, espiritual muito forte, mas é essa ideia, eu estou fazendo um trabalho individual e vou terminar com esse trabalho individual e quem vem, vem. Eu percebo, por exemplo, que existe uma preocupação hoje com alguns líderes mais velhos. Eles perceberam isso. Eles não conseguem fazer essa tradução, mas eles percebem isso. O presidente, fundador, né, na nossa obra, ele começou a obra com 26 anos. Tinha 2 milhões de membros na época. Foi uma explosão evangelística, impacto evangelístico, mas não teve formação. Hoje nós somos 250 mil pessoas na denominação, mas naquela época 2 milhões. Então nós não fomos nós não conseguimos sustentáveis nessa ideia. Então o que eu percebo, muito do que nós temos de essência e valor precisa ser traduzido para essa geração, para não ser só um staff, só um momento. O pastor Paulo Júnior, ele pega uma expressão da Bíblia para trabalhar essa coisa do processo, né? Que quando a gente olha para Salomão, que já foi citado aqui, ele vai dizer, num dos provérbios, que é a glória de um pai estar em ver o filho dos seus filhos. Então, qual é a glória? A glória é ver o processo acontecer. Então, aí entra o argumento do pastor Paulo Júnior. Ele vai dizer que um filho é resultado da minha competência. Então, eu tenho uma potência, né, sexual, e aí eu vou lá e insemino a minha esposa, isso é parte da minha competência, do meu desempenho. Eu vou lá e faço um resultado. Então, o filho é um resultado da minha competência. O neto não é resultado da minha competência. Ele é a espera do processo, onde a minha autoridade vai se revelar a despeito da minha potência. Porque agora eu tenho que criar um filho uma vida toda, para que esse filho bem formado agora vai lá e faz um outro filho.
Então, a glória de um pai é saber que ele não é ver que ele fez um filho, é ver que ele fez outro pai. Então, um pai só recebe glória, coroa, quando ele fez um pai e não quando ele fez um filho. Esse raciocínio não é meu, que fique claro, mas eu fui muito abençoado por esse Mas nós vamos raciocínio. vender. É isso. Eu Tá crer legal. mais no processo do que no resultado. Exatamente. Isso entra, inclusive, no que a gente falou antes, por exemplo, sobre a agenda. Perguntou, né? Como não ser sucumbido pela demanda, pela agenda? É quando eu entendo propósito, e aí eu não vivo sob demanda. É quando eu sei quais os processos eu quero estabelecer. Porque é o seguinte, hoje, com o WhatsApp, a gente falava disso, o WhatsApp é minha secretária. Então, demanda chega todo dia, o dia inteiro. Se eu não tiver claro qual é o meu papel ministerial, eu vivo para responder demanda e para suprir expectativas. Por isso que eu preciso ter muito claro que eu estou na formação de um outro pai. Então, eu tenho algumas pessoas que eu preciso formá-las. Para o bem de quem está me procurando agora, na urgência. Exatamente. E que eu não vou poder, talvez, atender na urgência, porque eu estou preparando alguém melhor do que eu, que vai poder cuidar dos filhos dessa pessoa que agora está com urgência, melhor do que eu cuidaria dela. Então, eu preciso ter uma agenda propositiva para que eu não viva, intencional, para que eu não viva pela expectativa das pessoas e pela demanda que não acaba. Isso não acaba. Glória a Deus, cara. Tem alguma coisa para falar contra, Lucas? Nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que ela... Não, porque não vem com essa não, rapaz. Eu sou só um discípulo. Dentro disso, meu avô, lembrei de uma história que meu avô conta. A gente falava de ministério, olha a cena. Uma mesa, e eu tentava aplicar esses conteúdos para ele. Não vou, sabe, aquele... E, cara, é justamente a não compreensão, mas saber da essência, saber da natureza. E eu falava sobre assuntos práticos, organizacionais, planejamentos, e na não compreensão dele, ele começa a chorar. Ele falava assim, filho, chorando, Deus ainda vai levantar gente apaixonada por Jesus. Se aquiete. E é óbvio que isso não vai responder todas as perguntas, mas na essência é isso. É levantar gente apaixonada para traduzir a natureza do que os nossos pais carregavam de Deus e conseguir dar continuidade de maneira eficaz. Aí ele me contou a história nessa cena. Ele falou que tinha um carroceiro, aqueles que dirigia carro de boi, e tinha um boi mais velho e um boi novo, sabe, aquele forte. E tinha uma criança. Aí a criança pergunta para o carroceiro dizendo, ô carroceiro, por que tem 2 bois? Ele falou assim, porque cada um tem uma função. Esse boi mais jovem consegue carregar sozinho essa carroça. Aí a criança pergunta, então por que o mais velho? Aí o carroceiro fala, porque o mais jovem não sabe o caminho. É isso. A gente lida tão mal com essa coisa de processo e resultado, né? Porque nós estamos de uma cultura de resultado, de produtividade, né? E aí a gente não quer esperar o passo do mais velho, né? E o mais velho, muitas vezes, também não quer apertar um pouco o passo com o mais jovem, né? E Jesus vai dizer, né, no final do Evangelho de João, Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, vai chegar o dia em que alguém mais novo do que você vai pegar você pela mão e te conduzir por caminhos que você naturalmente não quer ir. A gente não sabe exatamente quem foi isso, pode ter sido o apóstolo Paulo, alguém que veio depois dele e conduziu ele por caminhos que naturalmente ele não queria ir, né? Mas o fato é que Deus está mais interessado em se revelar no processo do que no resultado. Por quê? Porque Deus é garantidor do resultado. Então a gente entra numa jornada em que a gente já sabe que ele é o alfa e o ômega. Deus não tem preocupação nenhuma sobre o fim. O fim está garantido. Todo crente devia ter essa segurança. É como um amigo meu que gostava de ler gibi da última página para ver se ele ia começar o livro. Porque aí ele pegava o livro, se ele gostasse do final da história, ele falava assim, não, essa história aqui vale a pena ler. A Bíblia é isso, você chega lá no final e fala assim, tudo vai terminar bem. Então, beleza, então eu posso passar pelo processo. Deus está trabalhando conosco o processo. Exatamente. Porque o resultado ele já garantiu. A gente tem um testemunho que está lá no livro Igreja Sinfônica, de uma vez com o Movimento Mosaico, a gente reuniu para fazer pizza, para acudir uma situação de um missionário,
E aí a gente foi lá para Sal da Terra 90 fazer pizza, juntou um monte de gente de um monte de igreja. Qual era o nosso plano? Fazer as pizzas, congelar, cada um levava para a sua igreja, ia vender e ia levantar dinheiro para ajudar o missionário. Nós ficamos lá das 5 da tarde às 10 da noite, fazendo pizza. Depois que distribuiu para todo mundo, tirou o custo de comprar tudo e tal, sabe quanto que deu? R$300, R$350 mais ou menos. Depois que vendeu tudo. Depois que vendeu tudo. Aí um infeliz, incircunciso, né, como diz, comentou no nosso grupo de WhatsApp assim, porque lá confeccionando a pizza, nós éramos mais ou menos 30 pessoas. Aí alguém foi lá e falou assim, Era melhor que cada poxa, se a gente tivesse dado R$10 cada um, não precisava ter ficado lá das 5 às 10 da noite. É verdade. Mas nesse episódio, das 5 às 10 da noite, tinha uma irmã que ela estava vivendo um momento muito difícil da vida dela. E teve uma hora que a gente sentou lá em roda e ela abriu o problema que ela estava vivendo, era um problema na igreja, ela estava querendo sair da sua igreja. E nós estávamos conversando com ela assim, fique na sua igreja, trabalhe por isso lá, ensine isso para as pessoas, revela isso que você crê, não desista da sua igreja. Oramos com ela, teve choro, teve partilha, e essa irmã permaneceu na sua igreja, está lá até hoje, isso já tem mais de 6 anos. E aí, aliás, já tem uns 10 anos. E aí eu fui e comentei lá no grupo, falei assim, pois é, mas se cada um de nós tivesse dado R$10, a irmã tinha saído da igreja, e a gente não sabe onde ela estaria hoje. Porque Deus não está no resultado da pizza. Deus está no encontro dos irmãos. Aí Deus esse está outro irmão trabalhando no desviou, processo. né? Deus está trabalhando no processo. A gente é Rafa, focado no resultado. Conhecendo um pouquinho de filho, como eu conheço, conhecendo um pouquinho de liderado, como a gente aqui conhece, a essa altura do podcast, já tem gente falando assim, mas vocês não conhecem o meu pastor. Porque a gente está falando aqui... Mas foi uma revelação, cara. Mas você não conhece meu pastor. É isso aí. Você não conhece meu pai. Aí está falando de processo porque é liderado pelo Paulo Júnior. Não, velho, ele é a igreja sarada dessa. É a ovelha do Paulo Borges Júnior. E aí, então, eu queria te trazer uma palavra nesse sentido. Olha só. Vem sobreviver a ser ovelha próxima do Paulo Júnior. Trazer uma palavra nesse sentido. Porque é isso que acontece. Porque nos aconselhamentos, nas pregações, tinha momentos que os filhos desse seminário aqui, como lidar com os erros dos nossos pais, o filho queria levantar para dizer isso. Mas, Lucas, tu não sabe quem é meu pai. Tu não sabe quem é meu pastor. Não, tá bonito, tá legal isso aí, mas tu não sabe. Né? A gente até brinca lá, né? Tu não vive o problema, né? Tu não vive o problema. Pois bem, eu tenho 2 coisas para dizer. Primeiro, pode ser que Deus te use para resolver, inclusive, o problema que o teu pai, o teu pastor vive. Pode ser que isso aconteça. Como é que você prova isso, Lucas? Vamos lá, Gideão. Deus queria usar Gideão, fazer uma grande obra em Israel através de Gideão, libertar o povo de Israel através de Gideão. Deus chama Gideão e fala assim, Gideão, mas antes tem uma coisa que eu tenho que resolver, a tua relação com teu pai não está muito boa, não. Tem que resolver uma parada aí, vai lá e derruba o altar do teu pai. Espera aí, vamos voltar um pouquinho na história? Quando o anjo do Senhor aparece, Gideão se prostra e adora e fala, o que foi feito da história dos nossos pais? Espera aí. Então, o pai de Gideão contou para ele as histórias do povo de Israel, as histórias do Deus de Israel. Mas, naquele momento, o pai do Gideão servia a Baal. E aí, então, Deus usa Gideão para derrubar o altar do pai, de modo que a cidade toda fica assim, irada, cerca a casa, né, do pai de Gideão e diz assim, manda teu filho para fora que a gente vai matar ele. E aí, naquele momento, ele cai em si e ele tem que tomar a decisão, se ele vai ficar com Baal, que é o Deus do momento, ou se ele vai ficar com o Deus de Israel, que sempre cuidou deles. Aí ele fala, bom, se Baal é Deus, então que Baal se resolva aí. Né? Que Baal peleje contra Gideão. Então, pode ser que a nossa geração seja usada para relembrar a geração anterior o que eles nos ensinaram e esqueceram. Porque foi isso que aconteceu. Então, o pai de Gideão ensina para Gideão sobre o Deus de Israel, mas anos depois ele mesmo já adorava Baal. E Gideão foi usado para relembrar. Pode ser que isso aconteça. Mas, por outro lado, pode ser que a gente tenha que encarar o pepino do jeito que ele é, descascar o abacaxi. Pode ser que os nossos pais não mudem. Podem ser que os nossos pastores não mudem. Pode ser que os nossos líderes não mudem. E aí a gente tem
uma opção. Decidir fazer diferente. Não, vai ter uma hora que vai ser o meu momento, eu vou ter a oportunidade de tomar decisões, eu vou fazer diferente. Ou a gente toma uma outra decisão, que é a decisão da crítica, a decisão de ficar minando, de ficar criticando, que só leva a um caminho. Né? Tem aquela... muito interessante aquela música da Elis Regina, a segunda música secular que eu estou citando, vai derrubar, não vai? E está denunciando que você é muito velho, né? Não, vai derrubar o podcast. A música da Elis Regina, eu até procurar no aqui. livro também? Tá no livro, uma análisezinha, que ela fala Se o você citar seguinte, CPM 22 já era velho, não, agora Elis Regina... CPM 22 é do 1 minuto para o fim do podcast. Assim, o que a música lá, que é do Belchior, que a Elis Regina canta, ela vai falando da frustração que ela tem. É do Belchior, de achar que ela seria diferente dos pais e, na verdade, não é. Não foi. Né? Então, assim, a minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Os nossos ídolos ainda são os mesmos. E as aparências não enganam. Então, a gente tem duas opções. Então, vamos lá. Primeiro, é possível que Deus nos use para corrigir uma geração anterior? É possível. Mas, como é que você disse ainda há pouco? Pode ser que, mas não necessariamente tem que ser. Tem que. Vamos para a hipótese que não. Deus não vai nos usar para resolver o problema do nosso pai. Talvez ele vai terminar, vai com o jeito explosivo, com a forma como né, com todo... os líderes vão terminar o seu ministério assim. A gente tem dois caminhos. Entender que quando chegar a nossa vez a gente vai fazer diferente, ou ficar reclamando ao ponto de que... no processo, né? Ao ponto de que um dia a gente vai falar isso, que a gente está repetindo os mesmos erros. Sabe, me doeu uma vez que um jovem pediu um gabinete, ele falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu saí de casa com 15 anos porque eu vi meu pai agredindo minha mãe. E eu briguei com meu pai naquele dia, eu saí de casa. Aí ele começou a chorar, ele falou, eu estou aqui com o senhor porque eu levantei a voz para minha esposa, eu quase a agrido. E aí eu vi o meu pai em mim. E aí eu lhe liguei e precisei vir conversar, porque imagino o que passou na cabeça dele. Por quê? Situações não bem resolvidas têm grande chance da gente repetir. Eu estou convencido de uma coisa. A gente só não vai repetir os erros das gerações anteriores se a gente resolver bem isso, internamente. Isso é incrível. Se a gente não resolver bem assim, a forma como a gente olha os pastores que vieram de nós, né, o teu pastor, o teu pai, a gente vai repetir os mesmos erros, porque a gente está aprendendo desse jeito. Então, precisa de um esforço enorme ali, uma ação do Espírito Santo, um tem esforço. Algo que a gente está pensando de maneira coletiva, justamente sobre isso, que às vezes o pessoal entende o que não quer ser, mas não sabe o que realmente deveria ser. Então, assim, às vezes, na atitude explosiva de não concordar, acaba trazendo um rompimento. Fica só dizendo, isso aqui eu não quero. Isso aqui não sabe onde quer mas chegar. Afinal. Aí se torna perdido. Inclusive, o Rubem foi um dos que pensou assim também. Isso é muito forte, cara. Isso que você está falando é muito forte. Por quê? Não sabe uma igreja que não queremos ser, mas não sabe uma igreja que sim. Exatamente. Às vezes nós não é propositivo, né? É uma fuga. Exatamente. Então, a crise, às vezes, de muitos é justamente isso. Tem uma percepção de algo que não é uma realidade, porque, ao ver a Sal, nós não vemos os conflitos internos, nós não vemos a família, a maneira de se fazer igreja, que talvez não condiz com a expectativa que alguns estão tendo de uma outra igreja. Porque, às vezes, eu tenho uma experiência numa casa e eu acho que aquela experiência é a casa, e não é. Então, assim, o que eu percebo? Eu percebo que muito disso precisa ser corrigido, da nossa essência, da nossa intenção e daquilo que nós esperamos em Deus. Uma coisa que nós estamos fazendo muito é corrigir expectativas, cara. Corrigir expectativa em pessoas, em equipes, naquilo que nós estamos construindo enquanto igreja num todo. E é muito disso. Nós precisamos saber a essência, ou talvez a natureza do que nossos pais fizeram, se é legítimo ou não, e precisamos entender para onde nós vamos. Seria mais ou menos isso, Lucas. Exato, é isso mesmo. Legal. Uma pergunta, e aí nós estamos meio que caminhando para o final. Rafa, você citou uma jovem que queria sair da sua comunidade.
talvez até alguém que está nos escutando queira sair da família, queira sair da paternidade, queira sair das responsabilidades. Eu quero que vocês dois deixem uma mensagem para essa pessoa que talvez não vê uma luz no fim do túnel. Como é que qual que seria uma mensagem que orientaria ela a pensar diferente? A primeira coisa é o princípio que eu falei do conselho, né? Eu não sou confiável. Então, eu diria para essa pessoa, verifique com alguém as coisas que você acha. Não como quem está fazendo um motim. Então, não é procurar alguém que concorda com você. É mesmo procurar alguém que você quer conferir o seu coração. Se faz sentido o que você está pensando e o que você está querendo fazer, né? Segunda coisa assim, que eu diria é assuma a responsabilidade para dentro primeiro, para que você deixe as pessoas implicadas no processo indesculpáveis. Porque tem muita... É o seguinte, desistir da relação nunca deve ser a primeira opção. Você pode chegar ao ponto de dizer assim, olha, na verdade, as pessoas é quem romperam com o que eu ofereci, não sou eu que estou rompendo. Então, eu tenho uma história, né, por exemplo, de que eu saí de uma igreja e fui para outra. Eu não tive um problema central, mas eu fui discernindo ao longo de anos, e foram 21 anos, que eu permaneci no mesmo lugar, que eu tinha cumprido os processos. Então, eu tinha sido líder de juniores, depois líder de adolescentes, líder de jovens, líder dos adolescentes do estado de Goiás, dessa denominação. A gente tinha conseguido causar várias transformações, tínhamos conseguido influenciar o processo. Mas eu percebi que eu cheguei num teto onde as pessoas disseram para mim, olha, não dá para a gente ir mais. Então, não foi eu quem estava abandonando alguém no processo. Era alguém que estava dizendo para mim assim, olha, daqui nós não vamos. Então, eu não fui para outro lugar me sentindo ocupado ou até traído ou mal compreendido. Não, eu entendia, eu não saí chateado. Falei, aqui é a igreja da minha avó. Você não saiu por causa de um problema, né? Aqui é a igreja da minha avó. Aqui não é a igreja da minha geração. Então, eles são totalmente coerentes com a maior parte da igreja. Eu entendo esse momento e eu estou entendendo que Deus tem algo novo para mim. E aí é um processo. Isso foi regado a conselho. Eu tinha amigos junto de mim, tinha 6 amigos. Você saiu amando essa igreja? Tanto que depois de 2 anos sem estar lá, eu me casei lá. Eu já estava na sala. Me casei lá, foi meu primeiro ato de unidade involuntário, assim, sem querer, porque nunca um pastor não daquela denominação tinha feito um casamento lá, sempre só um pastor daquela denominação. E foi a primeira vez que um pastor de outra igreja fez parte da cerimônia de casamento, né, que o Marcão celebrou a parte das nossas alianças. Legal. Então, eu tanto amo até hoje, não só amava, mas como amo essa igreja, que casei lá mesmo depois de estando na Sal da Terra. Então, eu diria isso, assim, confira as suas percepções, seus sentimentos com alguém, porque nós não somos confiáveis. A queda afetou a gente muito mais do que a gente pensa. Segundo, assuma a responsabilidade com esse lugar que você está. Discirna se você é um consumidor ou se você é um participante dessa família. Se você, em algum momento, assumiu sua responsabilidade ou se você simplesmente não está gostando do serviço que você recebe. Porque hoje é outro fenômeno, né? Que a gente procura igreja como quem olha um cardápio. Então, eu quero... Exatamente. Tanto que a gente vai falar que a pregação é boa, mas o louvor é ruim. A gente vai na outra, o louvor é bom, ali a tem mais estrutura de criança, não tem? Isso, então eu decido pela estrutura de criança. Bom, isso é a mentalidade do consumo. Eu vou com essa mesma cabeça para o shopping. Só que a igreja não é um shopping, né? Então, depois que eu fizer todas essas avaliações honestas, eu realmente posso chegar à conclusão de que eu não estou numa igreja saudável. Eu posso chegar à conclusão de que eu nem estou numa igreja. Pode ser que eu estou na igreja que é do Rafael aqui, e não a de Cristo, como o Shed respondeu. Então, eu vou migrar para uma igreja de Cristo. Tudo bem. Então, eu vou descobrir onde é que tem uma igreja de Jesus aqui, que o povo ama Jesus e tal. Então, não é fique onde você está a qualquer custo. Talvez você vai descobrir que você está num ambiente adoecido. Saia desse lugar, porque senão você vai amanhecer podre. Agora, nós temos que ser muito honestos com a gente, porque nós estamos imersos nessa cultura de consumo. Não somos uma geração que assume responsabilidade e achamos que a nossa avaliação é uma avaliação super segura.
Então, depois que você excluir essas possibilidades, aí sim, tome a sua decisão. Deixa eu só, antes de passar para o Lucas, só adentrar isso. Eu não vejo nenhum problema realmente em transições. Eu só acho que muitas das transições elas são ilegítimas. Até porque a igreja que, quando você entra, é uma bênção, te ama e te acolhe, quando você sai é uma maldição absurda, assim, e sai pela porta da frente. Então, o que eu vejo muitas vezes é justamente isso. Pessoas que entram na igreja, têm uma expectativa, percebem o que é e não contribuem para a mudança. Então, assim, o que eu já vi muitas vezes são pessoas que listaram problemas e eu falava assim, não, esses problemas são uma realidade. Como nós vamos fazer para mudar isso? Ela fala, não tem nada a ver com isso. Isso. Esse aqui é só... Vocês é que tem que mudar. Vocês que se vira. Então, assim, eu Isso percebo... é um consumidor. Eu percebo que não é honesto esse posicionamento. Ao mesmo tempo, eu entendo as transições. Entendo, por exemplo, que o Senhor tem etapas, momentos, situações, experiências, sabe? Nesses processos que realmente vão trazer cura para a vida de muitas pessoas que adoeceram no processo. Lucas. Bom, eu vou aproveitar que vocês dois, então, falaram da questão de sair ou ficar em uma igreja. Eis a questão. Eu vou me permitir falar, então, da relação da casa, né? Relação familiar. Você fala da casa que casa. É porque também foi colocado sobre isso, né? Da relação familiar. Explica a casa, não, o que não é a casa-igreja, a relação familiar. Então, para quem está ouvindo em qualquer momento, aí, em qualquer lugar, é mais ou menos assim. Jesus, A relação parental. da relação familiar é tudo. parental, né? Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus ele chega em Gadara, acontece tudo aquilo que a gente sabe, né? O homem de Gadara se prostra, possuído de espíritos maus, se prostra e implora para que o Senhor Jesus saia de lá, e, na verdade, ele expulsa os demônios, entram nos porcos, caem no precipício. E tem uma coisa interessante. Aquele homem ali, ele estava num exílio. Ele estava exilado, ele estava distante de tudo e de todos. A companhia dele era os porcos. E os porcos, no contexto judaico, era o que tinha de pior, né? Então, assim, ele era um ser humano da pior categoria. Abandonado, inclusive, pela sua família. E Mateus 5 vai dizer o seguinte, que quando Jesus o limpa, quando Jesus o purifica, ele implora para entrar no barco de Jesus. Ele fala assim, por favor, e o evangelista ele foi muito enfático, ele vai dizer o seguinte, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Que legal, cara. Jesus, porém, não permitiu, mas disse, vai para a tua casa, volta para os que são teus e anuncia as grandes coisas que o Senhor te fez. Então, geralmente, quando a gente se converte nessa palavra, quando a gente começa a caminhar com Cristo, quando entrou aqui na igreja, o Brasil para Cristo, na Sal, na Reviver, a gente sempre começa nós nos percebemos limpos e queremos estar muito perto de Cristo e longe de quem me causa problema, e longe de quem é o parente que me abandonou. Aquele homem podia ter dito, mas, Senhor, o Senhor não sabe que eu estava aqui abandonado? Que eu, quando estava endemoniado, ninguém vinha trazer comida para mim, que eu, quando estava sujo, minha companhia era os porcos, o Senhor está me mandando voltar para eles. Para eles. Volta para a tua casa, porque eles são teus. Então, talvez esse senso, a gente tem senso de pertence com tudo. Eu tenho um cartãozinho do sócio torcedor do meu time. Meu Deus. A gente tem senso de pertence pela classe social que participa, pelo trabalho, pela ocupação profissional, né, pela opção religiosa, opção sexual, opção pelo cor, gênero, raça, por tudo tem senso de pertence. Mas talvez a nossa geração tenha perdido o senso de pertence familiar, né? Eles são meus. Mas é cheio de problema, mas é meu, Forte, né? cara. Mas é meu. Aí Jesus, identificando isso, fala assim, não, agora que você está resolvido aí, volta para os que são teus. Talvez a gente tenha que chegar um domingo à noite, chamar todos os jovens da igreja e falar assim, gente, vai todo mundo embora, vai para casa. Vou enviar vocês de missionários. Vou enviar vocês de volta, vai cada um para... Sabe o Fantástico? Né? Desliga aquele trem lá. Sabe o domingo, como é que é da Record? Espetacular. Domingo tem que citar os dois agora, para não entrar na polarização, né? Entendi. Vai lá, assiste com teu pai, vai para lá.
né? Vai lá, faz alguma coisa, volta agora, exatamente agora, vai lá, passa ali, pega uma pizza, volta para a tua casa. Porque o que o jovem mais quer, talvez, para estar distante de quem é parente, é estar no barco de Jesus, né? Que isso, cara. Que é isso estar foi no barco forte. de Jesus. Aí Meu Jesus diz, Deus. não, aqui não, filho. Volta para a tua casa. Amém. Volta lá porque são teus. Então, Senso de missão, né? vocês responderam a parte mais ou menos da relação com a igreja. Eu queria deixar essa mensagem para o Amém. coração aí dos filhos com relação aos pais, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uma última pergunta, e isso a gente encerra, porque me fizeram e eu prometi que eu ia perguntar. Mosaico. Rafa, dá uma fala sobre Mosaico, volta, como é que vocês estão sonhando isso? O movimento Mosaico é um movimento em Goiânia de unidade de igrejas. E como é que vocês têm pensado sobre isso? Perguntaram. O Mosaico nasceu em Goiânia, mas a gente hoje tem relação no Brasil Claro. todo e até fora do Brasil. O Mosaico nunca parou, né? Então, na verdade, o Mosaico mudou de estação. E a gente está tentando discernir assim, qual a melhor forma da gente comunicar isso, né? Porque o trabalho do Mosaico sempre foi trabalhar as relações. Então, a gente traduziu o Mosaico dizendo que ele era um movimento relacional para a unidade. Sempre foi essa frase, né? E aí era movimento, porque ele não tem características de instituição, então o Mosaico nunca teve um escritório, uma conta bancária, nada. E ele era relacional, e a palavra relacional, ele né? Relacional porque vem antes de unidade, por quê? Porque a gente entende que é impossível trabalhar unidade com diversidade se os nossos vínculos são fracos. Então, a unidade que a gente crê só vai ser possível com relacionamentos fortes. Então, por isso que ele é um movimento relacional para a unidade. Então, tudo que a gente queria era trabalhar as relações, desenvolver amizades, aprofundar relacionamentos. Então, todo encontro do Mosaico, que é o que o pessoal sente muita falta, né? E os encontros do Mosaico, as conferências e tal. Todo encontro a gente falava sobre isso. A gente falava, olha, isso aqui é uma desculpa relacional. Então, o evento era uma desculpa para a gente se encontrar. E sempre que estava lá eu, Pedro, Carlão, a gente falava assim, olha, a gente quer que vocês olhem para a nossa amizade e não queiram ser amigos nossos, mas que vocês queiram ter amigos como nós somos. Né? Então, esse era sempre outro desafio do Mosaico, que todo mundo queria ser, às vezes, meu amigo. E aí, para você ser um amigo de qualidade, você não dá conta de ser amigo de todo mundo. Então, nós conseguimos criar essa rede de conexão no Brasil. Hoje, não tem nenhum estado do Brasil que nós não conhecemos alguém. Até no Amapá. Então, Que existe. Aleluia. até no Acre, inclusive. Então, nós temos hoje relacionamento em todos os estados. O que o Mosaico faz hoje? Trabalha essas relações. Então, ele nunca parou, só que é um trabalho invisível, né? Porque a gente sabe que os nossos relacionamentos mais íntimos e profundos, eles não são publicizados, né? Então, eu costumo brincar que sempre quando o encontro foi muito bom, a gente tirou pouca foto, né? Porque estava muito Tão bom concentrado. que a gente esqueceu de tirar Tava a pensando foto. em tirar uma foto, corta a foto aí. Não, a gente pode fazer, porque eu entendo que é importante Eu também, sei, a tô gente quer brincando. lembrar disso. Mas muitas vezes isso acontece, né? Claro. Foi tão bom que a gente esqueceu, a gente não pensou Exatamente. sobre isso. Então, o Mosaico, ele tem algumas agendas subterrâneas, vamos dizer assim, né? Então, nós temos algumas agendas pelo Zoom, com alguns amigos e tal. E nós estamos sempre na crise de pensar como a gente pode multiplicar isso para pessoas que, às vezes, não estão nesse núcleo tão íntimo. Então, nós chegamos no ponto da crise da intimidade, né? Como inserir, se devemos inserir agora ou não, mas hoje nós estamos trabalhando nesse núcleo que a gente trabalhou há muito tempo no Brasil e que é desafiador. Então, você pensa, eu consegui fazer uma reunião que acontece praticamente quinzenal, onde tem gente de Goiânia, de São Paulo, de Curitiba, de Recife, de Belo Horizonte. Eu já estive essa realidade mesmo. Então, é um desafio, né? Então, hoje, o Mosaico existe e está trabalhando isso. Nós diminuímos os eventos, mas nós intensificamos as relações. Então, eu já sentei com o Rubem, a gente está se devendo, né, mais encontros. Por favor. O Lucas faz o esforço de vir aqui. Recentemente... Hoje você sentou com o Rubem? Hoje Café. não, mas tem algum tempo atrás. Você já ia cobrar, pô, duas vezes, né? Nada aqui. Mas, por exemplo, né, no mês passado, nos últimos 40 dias, eu recebi 4 famílias na minha casa. Que legal. Então, por exemplo, o Gui, que é um grande amigo do Projeto Sola, Claro.
Veio com a esposa e os 2 filhos. E eu Ficou vi- 7 dias na, E eu na vi minha algo casa. maravilhoso, assim, vocês saíram com a família, clube. Então, foi um tempo para descanso. legal, Ele cara. não tinha um evento na igreja, não tinha nada. Ele veio para estar em casa. Ele é parte desse núcleo. Aí o Rodrigo, de Recife, um amigo muito querido também, veio, ficou 4 dias. Ele veio para uma conferência em Caldas Novas e falou assim, posso ficar na sua casa uns dias? Estou com saudade e tal. Então, isso demanda tempo, atenção, Claro, dinheiro. Ou seja, isso é o mosaico acontecendo. Eu recebi o Gui lá em casa, o Rodrigo lá em casa, o Lucas lá em casa. Tudo isso é um mosaico acontecendo. O encontro com o Rubem, os deslocamentos, né, do Paulo Júnior com o Matheus, agora recentemente, São Paulo, Campinas. Legal, cara. O João Martins, que é um pastor lá de Portugal, está aqui conosco. Isso tudo faz parte dessas conexões. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Só os eventos que estão parados, mas Legal. o mosaico O está pessoal vivo. tá sentindo falta, viu? É. Nos abençoa muito. Eu imagino. E eu sei que tem muita gente aí que vê, quer estar e acaba aí pedindo mais. Gente, é isso. Nós estamos caminhando para o final. Quero mandar um abraço lá pro pessoal de Amapá. Lá do Amapá, de Macapá. Um beijo para minha esposa, né? Ela vai assistir, Glória a Eluane. Deus. Um beijo para minha esposa, Eluane. Ainda não temos filhos, mas eu estou aprendendo ali com o Rafael. Como é que 2 lá. Você veio para ter o curso, né? Não, eu vim para isso mesmo. Falei, Rafael, eu tô pensando e tal. Ora ficar aqui um por tempo mim, aí, né? ficar um tempo aí vendo como é que é esse Me negócio. Não, e ele circuncida. chegou no mandato estratégico, porque ele chegou hoje e a Iana está saindo de viagem amanhã. Então eu vou ficar sozinho com as 2 crianças Entendi. e um hóspede em casa. Entendi. Eu vou Então, sentir como é que ele é vai esse negócio. sentir como é que é. Entendi. Aí você vai sair, vai deixar as crianças e falar, se vira, né? Um abraço para o Amapá e vamos ver se dentro de tudo isso que a gente está construindo, essa relação, aproveitando o mosaico, quero te convidar para ir lá conhecer, Por né, favor. Macapá, Legal. né, que a gente fazer um intercâmbio entre as igrejas, trazer gente de lá aqui para vocês conhecerem, relacionar. A gente Legal. tem aprendido que isso faz muito bem. Legal. Eu estive no Acre 2 vezes, você falou sobre o Acre. O pessoal do Acre assiste aqui. Então, um abraço a Acre. Manda um abraço para toda a região toda norte. a região norte aí. Deus abençoe. Pijama, qual é a melhor pamonharia de Goiânia? Me perguntaram e esqueci dessa. Rapaz, assim, para mim, porque a melhor pamonharia é diferente da melhor pamonha. Pronto. A melhor pamonha de Goiânia é do Seu Valério, que vende Seu uma Valério. pamonha perto ali da Igreja Sal da Terra 90, na rua mesmo. Ele tem um gol com a carreta Que e isso. vende lá, é a melhor pamonha de Goiânia, disparado. Demais, top E o demais. queijinho branco dele também, queijo fresco, é É top. só o ouro, né? Muito bom. Obrigado, Rafael, pela presença. Obrigado por nos abençoar. Obrigado, Lucas, pela Eu presença. agradeço. Um privilégio De, estar aqui. de verdade, você que acompanhou até aqui sabe o quanto esse conteúdo foi precioso. Nos ajude curtindo, compartilhando, espalhe para seus amigos, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Então, toda a equipe aqui está celebrando. Cadê o pessoal celebrando aí? Foi top demais, né, gente? Realmente eu tô aqui cheio de Deus. Obrigado, Amém. gente. Graças Deus a abençoe. Deus. Abraço a você que está em casa. Até mais. Fiquem com